Olá, turminha, pessoas aí de letras e pedagogia, né? Minha disciplina aí, Língua Portuguesa 1. Tudo bem? Tudo tranquilo aí na pandemia? Comigo também está tudo tranquilo, graças a Deus. Então, gente, devido aí, né, à pandemia, eu vou compartilhar alguns vídeos com vocês relacionados aí aos gêneros textuais, tá? Trabalhamos aí todas essas tipologias textuais, né? Textos narrativos, textos dissertativos e textos descritivos, né? Inclusive, a última atividade que eu pedi para vocês foi elaborar uma redação, né? Uma dissertação de como você está se sentindo nessa pandemia. Recebi alguns, fiquei muito satisfeita com o que li, né? Alguns alunos realmente conseguiram entender o que é um texto dissertativo. Gente, quando eu falo de tipologia textual, eu falo desses tipos de textos, né? O que contém aí um texto dissertativo? Né? É toda uma explicação, é tudo que eu sei sobre um determinado assunto. Né? Nesse texto dissertativo, eu vou colocar aí o meu ponto de vista. Né? Que argumentos eu vou buscar para defender aí esse ponto de vista? Isso eu relato dentro de um texto dissertativo, né? E nós sabemos que o texto dissertativo ele tem começo, meio e fim, né? Eu chamo de introdução, né? Lá eu coloco todos os argumentos que eu vou defender durante essa redação. No desenvolvimento, lanço essa defesa e, por fim, eu tenho a conclusão, que é o fechamento do meu texto. Né? Então, você percebe que uma parte depende da outra. No descritivo, gente, nós temos aí a questão de quando eu vou observar algo ou alguém, uma determinada situação, e eu vou falar, vou me expressar a respeito do que eu vi. Né? A gente sabe que existe aí as descrições que são, quando eu faço a descrição mesmo de pessoas, né? Como ela era, é alta, é baixa, né? Ela é loira, é morena, né? Tipo de sentimentos ela tem, ela é bondosa ou ela é malvada, né? Essas duas descrições aí eu posso estar fazendo, que é justamente aí ligado a essa abstração, né? O momento, como é que foi o momento para mim? Foi agradável? Foi um momento traumático? Eu também posso, né? Eu posso descrever certos momentos aí. E nós temos também, gente, o texto narrativo. Né? Na narração já é esse contar de história, né? Essa contação, né? Onde que eu vou brincar aí com os meus personagens, aonde que eu vou colocá-los dentro do enredo. Né? Então, o enredo é tudo que se passa. O que se passa dentro da minha história? Né? Será se eu vou ser um narrador observador ou um narrador personagem, eu vou participar ali da minha história? Se eu vou participar, eu vou contar em primeira pessoa. Se eu não for participar, eu contarei aí em terceira pessoa, né? E sempre movendo aí todos os meus personagens. Que tipo de discurso eu usarei nesse texto narrativo? Será um discurso direto, um indireto ou um indireto livre, né? No direto eu vou permitir que os meus personagens eles conversem, né? Eles dialoguem. E eu vou usar basicamente aí muito travessão, dois pontos, né? Ponto de interrogação. Então a pontuação ela é bem recebida aí nesses tipos de textos narrativos. Bem, o meu texto ele é aquele texto basicamente indireto, né? Então aí eu vou usar os verbos de sende e vou fazer com que os meus personagens eles não conversem, mas eu vou contar sobre eles, eu vou discorrer o que no momento que eles falaram, como é que foi essa fala. Então eu própria mesmo eu vou contar, ou eu vou narrar, né, como é que aconteceu aí essa comunicação, né, esse contato entre os personagens. E por último nós temos o indireto livre. Bem, eu quero que o meu texto ele tenha tanto diálogo como a questão aí do discurso contado. Eu vou usar, né, esse tipo de discurso indireto livre. Então, nós temos aí esses três gêneros textuais
que são muito usados, né, no nosso dia a dia. Dentro da nossa, eh, com os nossos alunos, né, com crianças, gente, basicamente nós vamos trabalhar muito a narração, né, porque essa contação de história, né, eu vou narrar fábulas, eu vou narrar aí crônicas, né, contarei histórias para eles. Então lembra quando eu pedi para vocês o texto, o trabalho, né, de contação de história? Saíram, assim, textos maravilhosos, alguns criados pelos próprios alunos, né, outros vocês realmente leram e contaram. Então foi, assim, um trabalho bem pleno. Dessa mesma forma, nós vamos usar dentro das salas de aula, né, fazendo com que o aluno ele imagine as situações, né, que ele participe, né, desse enredo, ele possa realmente conversar, falar a respeito, oralizar o sentimento dele, né, perante aquela história. Então é necessário que eu, professor, eu, pedagogo, né, tenha o conhecimento de como é que eu vou aplicar esse texto dentro da minha sala de aula. Eu posso aplicar, gente, de várias maneiras, né? Desenvolver projetos infantis é bem prazeroso e eu posso criar, né? Nós sabemos que a nossa mente ela tem essa oportunidade, né, de ser criativa, de ser libertadora. E aí eu vou criar essa oportunidade com os meus alunos, né? Criar projetos. Existem N projetos que nós podemos aplicar. O importante é usar a oralidade, a escrita, né? A questão da expressão corporal. Então, tudo isso envolve aí esse mundo infantil. E a partir do momento que eu conto essa história, gente, esses textos narrativos, a visão do aluno, né, ele é mais alargada, né? Eu consigo fazer com que esse aluno ele imagine, né? Essa mente dele começa a trabalhar e ele de forma plena começa a ir mexer com o seu sentido aí cognitivo que vai ajudá-lo durante o decorrer da sua vida, tá? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, tá? Se você pegar aí o seu plano de ensino, né? Eu estou aqui, inclusive, com o meu, de língua portuguesa, você vai perceber aí que no dia 28/5, que é hoje, né, de 2020, nós temos essa aula aí sobre os gêneros textuais, tá? Esse plano de aula, gente, inclusive eu deixei disponível para vocês no e-mail, né? E não foi no e-mail, na verdade foi na Xerox, mas eu posso estar enviando aí para a representante da turma, né? E ela pode compartilhar com vocês, né? E dentro desse meu planejamento, nós vamos conversar um pouquinho sobre gêneros textuais. Afinal de contas, o que é gênero textual? Tá? Eu estou aqui com um material, gente, de apoio, onde eu vou ler, né, o conceito, né, de gêneros textuais e vamos aí esclarecendo cada ponto. Tá? O que são gêneros textuais? São textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Adequam-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor ou ao receptor da mensagem e o contexto em que ele se realiza. Então, quando eu falo de gêneros textuais, gente, eu falo da variadas modalidades de gêneros, né? Então, por exemplo, se eu estou usando aí um remédio, quando eu abro essa caixa, né, do remédio, eu entro em contato com o que, gente? Com a bula, né? Então, a bula, a partir do momento que eu abro essa bula, né, e começo a ler, você percebe que a linguagem dela é muito técnica, né? É muito ligada à área aí de medicina. Pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade, né? E aí eu começo a ler e vejo a questão das contraindicações, da indicação, né? E eu tenho um contato com esse texto. E a partir do momento que eu tenho um contato, eu consigo saber o que está, né, sendo colocado aí, para quem está sendo dirigido esse tipo de texto. Então, a bula de remédio, ele é um gênero textual? Sim, tá? Por quê? Porque é um momento em que eu, né, leio a respeito, né, de toda a posologia aí sobre o remédio, né? Então, ele, de certa forma, gente, é um texto instrucional. Ele vai me dar as instruções necessárias para que eu use, né, esse tipo
produto. Tá? Outro exemplo bem prático, gente, as nossas receitas culinárias. Então, a partir do momento em que eu recebo as instruções do, da forma como eu vou elaborar aquela receita, né? Eu percebo que existem muitos verbos e esses verbos eles são geralmente no imperativo, né? Então, bata os ovos, né? É, é, de repente também nós temos aí bata bastante, né? A clara e a neve, jogue um pouco de fermento. Então, os verbos geralmente eles são colocados aí de forma, né, no imperativo. Tá? Então, as receitas culinárias é um gênero textual? Sim, eu tenho contato com a receita culinária e eu percebo que é diferente, né? São textos diferentes aí da bula. Então, há uma diferença entre textos, né? Por isso que vai depender aí da forma como é que eu vou, né, usar esse tipo de texto, tá? Outro exemplo, gente, nós temos vários. O romance, o conto, a fábula, a lenda, a novela, a crônica, a notícia, tá? Tudo isso aí faz parte desses tipos de gêneros textuais. Tem mais, professora? Tem. Nós temos aí a resenha, a monografia, nós temos a reportagem, a carta, o e-mail, né, o abaixo-assinado, o artigo de opinião. Então, todos esses tipos textuais, né, fazem parte dos gêneros, né, diferenciados. E cada um, a gente, vai ter o seu tipo de missão, né? Vai ter o seu principal, como eu posso dizer, é, ele vai nos guiar, né, da forma aí como realmente eles são estabelecidos. Então, todos eles têm um objetivo a ser atingido, né? Então, por exemplo, quando eu falo de propaganda, né, a propaganda ela serve aí para fazer com que nós obtenhamos algum tipo de produto, né? Então, geralmente, esse texto é aquele texto que vai ser bastante persuasivo, né? É um texto que vai chamar a atenção. A gente sabe que as propagandas aí estão em todos os lugares, né? Se você abre a internet, a propaganda está lá. Se você, de repente, vai aí em algum lugar, você dá de cara com os outdoors, você abre a revista, está lá a propaganda, né? Então, elas realmente é um texto que, aonde você vai, ele te segue, né? Por quê? Porque é uma forma persuasiva das pessoas aí obter, né, um tipo de texto, um tipo de produto, desculpa, gente. Então, existe aí N, né, tipos de gêneros textuais, tá? Então, embora os gêneros textuais apresentem estruturas específicas com características próprias, é importante que os concebamos como flexíveis e adaptáveis, ou seja, que não definamos a sua estrutura como fixa. Tá? Os gêneros textuais possuem transmutabilidade. Então, o que é transmutabilidade? É possível que se criem novos gêneros, a partir dos gêneros já existentes para responder às novas necessidades de comunicação. São adaptáveis e estão em constante evolução. Né? Então, gente, a partir de um conto literário, por exemplo, eu posso, né, criar a forma como eu quero. Né? Então, vamos supor, eu tenho aí o exemplo de Chapeuzinho Vermelho. E existem várias adaptações já de Chapeuzinho Vermelho, né? A história aí de uma netinha que vai até a casa da vovó e é atacada pelo lobo. O lobo se disfarça de vovó e automaticamente vai atacá-la. Existe já o Chapeuzinho Verde, existe Chapeuzinho ao contrário, né? Os autores, eles se aproveitam já do conto literário pronto e faz aí uma adaptação, né? Então, nós professores, nós podemos fazer isso, gente? Sim, no momento que eu estou ali em contato com o meu aluno, eu posso, né, fazer a minha aula uma diversão, eu posso trazer, né, de certa forma, mudar esse conto, claro, não deixando perder aí todo o seu sentido, né? Tem que ter esse cuidado. Mas eu posso, né, variar, porque os alunos gostam muito disso, eles gostam de mudar essa questão aí de alguns contos literários,
né? Eu posso pedir que eles adaptem, né, a sua forma de ver o mundo, né? Também e trazendo aí dentro desses contos literários. Então, por isso que ele diz para nós que ele é esses textos, esses gêneros, eles possuem transmutabilidade, ou seja, a partir desses gêneros eu vou criar novos gêneros. Ok, gente? Então, tipos e gêneros textuais são duas categorias diferentes de classificação, tá? Então, quando eu falo de tipologia textual, gente, eu falo aí do narrativo, do descritivo e do argumentativo, né? Que é o mesmo dissertativo. Estudiosos estão ainda colocando mais dois tipos de tipos de texto dentro da tipologia textual. Quais são eles, gente? O injuntivo e o prescritivo, tá? Geralmente nós falamos desses três, né? Narrativo, descritivo e dissertativo. Hoje nós temos aí o injuntivo e o prescritivo. Ok, gente? Quando eu falo de tipologia e de gênero textual, gente, são algo realmente bastante diferentes, mas que, por fim, vão o quê? Se encontrar, né? Então, eles vão ter aí a oportunidade de se misturar, tá? Como assim, professora? Bem, quando eu apresento aí, gente, por exemplo, o tipo de cartas argumentativas, né? São cartas que geralmente servem para ou criticar, ou uma carta que eu vou fazer um pedido, uma solicitação, ou uma carta de leitor, né? Então, um artigo que eu vou escrever sobre algo que eu quero explanar, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de ler ou escrever um tipo de texto desse, gente, eu vou usar de forma o quê? Argumentativa, dissertativa, tá? Então, essas cartas aí argumentativas, gente, já entra dentro do foco da argumentação, ou seja, dentro do foco da dissertação. Jamais eu posso entender que quando eu escrevo uma carta de solicitação, por exemplo, eu vou contar uma história nessa carta. Se eu for contar uma história nessa carta, gente, né? Era uma vez, ou então citar personagens, ela perde todo o seu valor, né? Então, se eu estou solicitando algo, porque meu português tem que ser formal, eu estou requisitando alguma coisa. Então, tudo isso, quando eu faço, quando eu percebo essas características, eu já vejo aí que ele tem que ser um texto dissertativo. Então, cada texto, ele vai aí abraçar uma tipologia textual, ok? Gente, eu vou agora explicar um pouquinho sobre a questão de alguns textos aí, né, que podem também casar com a questão dos textos, da questão dos gêneros textuais. São os textos aí literários, tá, gente? Então, são diferentes? São. E aqui nós está falando aqui um pouquinho sobre isso. Então, olha só. Conforme o próprio nome indica, os gêneros textuais se referem a qualquer tipo de texto, enquanto os gêneros literários se referem apenas aos textos literários, tá? Então, há diferença desses dois tipos de textos, gente? Sim. Então, quanto os gêneros textuais, né? Eles falam de variedades de textos. Esse gênero literário, ele vai falar somente de quê, gente? Dos gêneros mesmo literários, tá? E quais são eles? Como é que se classificam esses gêneros literários aí? Nós temos o lírico, o épico ou narrativo e temos também o dramático, tá? Quando eu falo de gênero lírico, gente, geralmente é ligado à questão do romance, né? Quando aquela moça se apaixona por aquele rapaz e juntos sonham em construir uma família e se amam. Pode ser que dentro dessa história, né, ela não se dê muito bem com a sua sogra e assim por diante, né? Quando é um gênero lírico, quando geralmente ele envolve sentimentos, tem toda essa questão aí né, da forma sensitiva, né, dessa forma aí, quando eu vou falar da parte sentimental, né? O épico ou narrativo, gente, esse tipo de gênero literário, ele já vai tratar aí da questão de gêneros contados de épocas, né? Um exemplo, as novelas de cavalaria, né? Onde aqueles homens usam, né, todo aquele escudo, sempre em cima de um cavalo, né? Sempre se vestem com roupas mais rústicas.
e essas roupas, elas às vezes são muito escuras e participam de batalhas, né? Tipo algumas histórias que a gente vê aí, né? Aquele da tábula redonda, né? Eu esqueci agora o nome do principal personagem, né? Mas aí a gente percebe que são histórias de épocas, né? Hércules, por exemplo, né? Que tem aquela figura daquele homem forte, daquele homem que luta pela liberdade. Então, tudo isso aí são gêneros épicos, tá? Por último, nós temos o dramático. O dramático, gente, quando eu falo de drama, geralmente é ligado ao teatro, né? Então, nós sabemos aí que a questão de teatros, principalmente europeus, né? Os europeus, eles são muito ligados a essa questão teatral. Então, às vezes, a gente assiste peças que são cantadas, peças que são encenadas, né? Então, tudo relacionado ao teatro é realmente ligado a esse texto dramático. Tá ok, gente? Então, na parte 2, nós vamos explicar mais um pouquinho aí sobre gêneros literários, tá bom? Até lá!